Overlord Volume 6, Os Homens do Reino, Parte 2. Capítulo 8, 6 braços, quarto dia do mês baixo fogo, nono mês, 22 horas e 13 minutos. Clint corria pelo corredor vazio. Graças ao encantamento em seu elmo, ele podia ver as duas pessoas correndo ao seu lado mesmo com o Invisibility em vigor. Ele até mesmo se perguntou se a magia havia realmente sido lançada. No entanto, após uma inspeção mais atenta, os dois pareciam um pouco translúcidos, então não havia nada a temer. Ele precisava tomar cuidado para não fazer muito barulho, mas também não poderia diminuir o ritmo. Eles precisavam resgatar a garota sequestrada enquanto Sebas os comprava tempo. Mesmo que Sebas fosse alguém tão excepcional ao ponto de nem mesmo Gazef Stronoff e Bren Unglaus juntos pudessem derrotá-lo, seus oponentes ainda eram os membros dos Seis Braços, que diziam estar no mesmo nível dos aventureiros de Ranks Adamantite. Se eles o cercassem e atacassem-no, as coisas poderiam ficar perigosas. Assim sendo, precisavam resgatar imediatamente a mulher presa e fugir com Sebas. Depois de várias voltas e lances de escadas para baixo, o homem à sua frente de repente parou. Clint tropeçou no lugar por alguns passos, e então o ladino pediu desculpas em tons de sussurro. Sinto muito por isso, líder. É ali. As celas estão logo depois dessa curva. A mulher fica na parte mais interna. Foi puramente por acaso, mas a magia de invisibilidade desapareceu enquanto ele falava como se estivesse reagindo à sua voz, fazendo com que todos parecessem coloridos de forma vibrante mais uma vez. Seguindo a sugestão do ladino, Clint espiou de um canto. Lá ele viu uma passagem escura com várias celas grandes enfileiradas. Não há ninguém por perto. Assim como antes, não havia cativos nem sentinelas. Essa falta de precauções era suspeita para dizer o mínimo. Era como se estivesse tentando atraí-los. No entanto, quando se pensava com calma, ninguém seria suicida o suficiente para se infiltrar em um prédio onde os membros mais fortes da 8 dedos 6 braços estivessem reunidos. Clint e os outros também não teriam corrido esse risco, se não fosse pelo fato de Sebas servir de engodo e o resgate de uma mulher estivesse em jogo. Os outros provavelmente pensaram da mesma maneira. Esse desdém e as aberturas que deixaram foram um grande benefício para a equipe de Clint. Isso era o que as pessoas chamavam de quanto maior o orgulho, maior a queda. Bora entrar e resgatar a refém sem perder tempo, beleza? Talvez fosse porque estavam juntos em terreno inimigo, mas o tom do ladino se tornou muito mais amistoso do que antes. Bren perguntou a ele. Antes disso, uma perguntinha? E essas portas duplas por todo o caminho, será pra quê? Olhando para o corredor, havia um conjunto de portas duplas, exatamente como Bren dissera. Ah bem, pelo que eu vi até agora, essas coisas não são bem celas, mas gaiolas animais. Eu acho que as portas dão para algum tipo uma arena. Ah, é agora que comentou, realmente dá para sentir que animais passaram por aqui. Ouvi dizer que no Império eles permitem que feras mágicas lutem nas arenas. Clint fungou o ar quando Bren pontuou. Havia o odor de animais feras carnívoras, para ser preciso. É só que tem uma grande diferença entre usar eles como treinamentos e usar como execução pública. Melhor nem pensar no que mais esses caras usam, podem até ter feito uma exposição de monstros ou algo assim. Eita, tô saindo do assunto já. Vamos nessa? Clint assentiu para o chamado de Bren, assim como o ladino. O ladino liderou o caminho, seguido por Clint e Bren. Os três chegaram à cela mais interna sem se depararem com nada, então o ladino começou a inspecionar a porta. A magia se ativou, e houve o som da fechadura da porta da cela desengatando. O ladino parecia infeliz, mas não havia tempo para se exibir. Tudo que Clint poderia esperar era que ele não se importaria com uma coisa pequena como essa. A senhorita é a Tsuari-san? Clint chamou a mulher na cela. A mulher deitada no chão se apoiou. Sua descrição era exatamente como a fornecida por Sebas. Ela estava vestida com um uniforme de empregada. Eles provavelmente encontraram a pessoa certa, dado que ela provavelmente estava usando o mesmo conjunto de quando foi sequestrada. Isso acalmou Clint. Seu primeiro objetivo foi alcançado. Agora o segundo objetivo deles era tirá-la daqui com segurança. Sebas-sama nos pediu para resgatá-la. Por favor, nos siga. A mulher Tsuari assentiu enquanto Clint falava com ela. Quando Tsuari emergiu da cela, ela olhou para Bren e depois para o ladino. Ela pareceu um pouco surpresa. Em particular, seus olhos olharam para Bren por mais tempo. Não escuto nada vindo desta porta, só que pode levar à arena. Mas sei lá, é muito arriscado explorar um lugar que não sabemos nada sobre. Melhor se ater ao plano e refazer nossos passos. Clint e Bren aprovaram. Ou melhor, por ambos serem guerreiros, sabiam que era melhor deixar esse tipo de decisão para um profissional, daí a concordata mútua. Clint olhou para os pés de Tsuari e se certificou de que estivesse usando algum calçado. Dessa forma, ela deveria ser capaz de correr. Então vamos sair o mais rápido possível. Sim, pode deixar. Assim como antes, eu vou liderar, só me seguirem como antes. Não vá se esquecer, hein? Não há magia de invisibilidade agora. Vou avançar e enviar sinais. Não fique distraído. Entendido? Qual o problema, Bren-sama? Perguntou Clint a Bren, que estivera observando Tsuari desde então. Oh não, nada não. Clint com Bren franziu a testa, mas não disse mais nada. Clint olhou para Tsuari, mas não viu nada que lhe chamasse a atenção. Ela parecia nada mais do que uma empregada sendo resgatada, já que não tem nada de errado. Bora? O ladino começou a correr, seguido por Clint e Bren.
Suari estava na parte de trás. Depois de passar pelas celas, o ladino diminuiu a velocidade antes de virar a esquina. Ele provavelmente estava verificando a situação nos arredores. No entanto, alguém virou a esquina, andava de forma tão natural e casual como se estivessem dando um passeio, ficando cara a cara com o ladino. O homem estava preparado caso alguém fosse atrapalhá-los, mas ainda restava reagir quando realmente acontecesse. Assim que Clean ficou sem reação com o desenvolvimento súbito, o ladino fez uso dos reflexos que um ex-orixalcon deveria ter. Ele preparou sua adaga e avançou com a intenção de matar, e então houve um tremendo estrondo quando o ladino voou para trás, como se um touro o tivesse arremessado. Felizmente Clean o pegou. Dado que o ladino não pôde se preparar, ele poderia ter sido seriamente ferido apenas de bater no chão neste estado. Mas embora Clean o tenha pego, ele não conseguirá absorver totalmente o impacto e os dois rolaram pelo chão. Clean estava preocupado com o gemido de dor do ladino, mas estava mais preocupado com o homem que aparecerá diante deles. Isso porque ele era definitivamente um inimigo. Quem se interpôs em seu caminho era um homem careca. Seu corpo tinha músculos firmes como rochas, seu rosto parecia um pedregulho, ele estava coberto de tatuagens de animais. O nome do homem passou pela mente de Clean e um som exalou sua surpresa. Zero. O membro dos 6 braços e o líder da divisão de segurança, o mais poderoso da 8 dedos. Isso mesmo, garoto. Você é o escravo daquela puta, né? Quem diria que haveria formigas rastejando aqui? Só deixar as migalhas e vocês vêm. Que irritante. Zero deu apenas um olhar para Clean e o ladino no chão antes de voltar seu olhar severo para Bren. Ele mediu o homem da cabeça aos pés, avaliando o valor de Bren, o guerreiro. Clean ficou grato por essa pessoa poderosa não ter se incomodado em levá-lo a sério, e então checou a condição do ladino. Você está bem? Tem alguma maneira de se curar? Ele perguntou baixinho por medo de que a atenção de Zero se voltasse contra eles. Não houve resposta, apenas o lamentar vindo da dor inimaginável. O mais chocante foi que havia forma de punho marcada em seu peitoral. Isso ilustrou claramente o poder de um único soco de Zero. Depois de balançar a cabeça várias vezes, o ladino finalmente voltou a si. Clean fez o que o ladino pediu e tateou sua cintura. Já vi seu rosto antes. Você é Bren Unglaus, não é? O homem que lutou a par com o Gazef Stronov. Seu nome não é só enfeite. Nenhum dos seus movimentos expõe quaisquer pontos fracos. Parece que andou treinando depois do torneio. Agora faz sentido. Succulent não perdeu por ser descuidado, mas porque te enfrentou. Ele perdeu porque o inimigo era muito forte. Vou perdoar essa falha dele, mas só desta vez. Mas veja meu lado, você manchou minha reputação, normalmente eu te mataria. Mas meu humor está ótimo hoje. Como suas habilidades de esgrima são excelentes, eu te darei uma chance. Ajoelhe-se diante de mim, jure ser meu subordinado e vou poupar sua vida. E quanto ao dinheiro, pagam bem? Interessado? Tenho motivos para não ouvir? Já que derrotei o Succulent, então eu devo valer uns bons trocados, não? Hahaha. Seu ganancioso de uma figa, falando de dinheiro antes de implorar por sua vida. Agora pode ser tarde, caixão não tem gaveta, sabia? Ei, como assim? Quer dizer que não pode pagar? Eu não sabia que a 8 dedos tinha falido. Ou será que você tá desviando todo o dinheiro pro seu bolso? O que disse? As juntas de Zero estalaram de tensão. Você fala mais do que devia, Unglaus. Não pensava que era do tipo que ladra e não morde. Ou ficou convencido porque derrotou o Succulent. Meu sincero pedido de desculpas por ter se iludido tanto, já que derrotou o membro mais fraco dos 6 braços. Bren deu de ombros, como se estivesse apenas brincando. Ele estava tentando prolongar a conversa porque estava ganhando tempo para o ladino e Clean. Nesse caso, por que Zero entrou nesse joguete? Ele provavelmente estava confiante em derrotá-los em 3 contra 1. Ou havia algum outro motivo? Suari se moveu lentamente atrás de Bren. Se ela queria ser protegida, então ela deveria ter se escondido atrás de Clean por segurança. Não havia necessidade de saborear a emoção do perigo ficando logo atrás do homem a quem Zero encarava. Bren moveu os ombros e olhou para trás. Foi um movimento muito sutil, e Clean não tinha certeza disso. No entanto, seu olhar dirigido a Suari não havia bondade. Mais precisamente, certamente era o mesmo modo como olharia para um inimigo. Por que ela foi lá? Ele tentou me dizer algo? Não é isso. O que está acontecendo? Preocupado, Clean se levantou. Então a formiga se levantou? Já ficou enrolando até demais para recuperem o fôlego. É hora de me dizer sua decisão. Ou melhor, nem precisa falar. Ajoelhe-se ou não se ajoelhe. Não me enrole, Unglaus. Bren bufou. Isso foi o suficiente. Então morra. Ele estendeu a mão esquerda para frente e puxou a mão direita para trás, cerrando o punho ao fazê-lo. Ele baixou a cintura, mas seu corpo estava rígido e imóvel. A maneira como seus músculos se arqueavam davam a impressão de que estavam rangendo. Neste momento, Zero era como um pedregulho maciço, ou não, talvez fosse melhor dizer que ele era como um touro furioso. Em contraste, Bren baixou sua postura também. Seus movimentos eram os mesmos de Zero, mas havia um mundo de diferença entre os dois. Se Zero era como as correntezas de um rio, então Bren era como um lago silencioso. Se Zero era o atacante, então Bren era o defensor. Ordenei que não matassem o velho, mas eles não têm piedade. Qualquer deslize e o velho já era. Seria um pé no saco, pois eu mesmo tenho que matar aquele velho, para que todos saibam o quanto é estúpido se opor a nós. Seu rosto se perverteu maliciosamente. Era como se demonstrasse como o ódio podia fazer uma pessoa feia. Unglaus, farei de você o alicerce da minha reputação como o guerreiro mais forte.
Usarei sua lápide para mostrar a todos o destino de alguém estúpido o suficiente para desafiar os 6 braços. Quanto ao escravo daquela puta, vou enviar sua cabeça de presente para ela. Uma onda de sede de sangue tomou conta deles pela frente. No entanto, não foi nada comparado ao que tinham experimentado de Sebas. Os olhos de Clean ficaram afiados e ele o encarou de volta, deixando Zero um pouco desapontado. É mesmo? Então tá bom. Eu serei seu oponente, Zero. Clean Kun, cuide do inimigo na retaguarda. Por um momento, Clean não entendeu o que ele disse. Mas foi apenas Clean quem não entendeu. O ladino prontamente atirou uma faca de arremesso em Tsuari. A lâmina que o ex-aventureiro Orixalcun jogou foi rápida e precisa. Tsuari mal conseguiu evitá-la. Segundo Sebas, Tsuari deveria ser uma empregada comum, mas ela foi muito hábil para que fosse uma mera coincidência. Quer dizer, percebeu. O orador ainda era Tsuari, mas a voz pertencia ao diabo das ilusões, Sukulen. Entendi. Não soltou um pio aos seus salvadores, pois sabia que reconheceriam a sua voz, né? Mas ficar circulando pelas minhas costas é muito suspeito. Bem, foi um chute. Ainda poderia ser a verdadeira sob controle mental. Brain não olhou para trás ainda encarando Zero enquanto desvendava o mistério. Se isso não bastasse, notei a maneira como correu foi suspeita. Mas ainda não era prova de nada, felizmente, aceitei o palpite. Não deu muito tempo para dizer que ele atirasse com cuidado, o rosto do ladino enrijeceu por um momento. Então, pareceu estar dirigindo uma expressão de gratidão a Sukulen. Pelo modo que diz, parece que desvendou completamente essa pequena farsa. Não adianta continuar com isso. Vamos resolver agora com força bruta. Sukulen, mate aqueles 2 imbecis ali. Você dá conta, certo? Claro, chefe, a imagem de Tsuari se dissolveu no nada, e em seu lugar estava Sukulen. No entanto, ele ainda estava no traje de empregada. Eu mudei meus planos e vim até aqui para te ajudar nessa palhaçada, mas nem isso consegue fazer direito. O que Zero pretendia fazer estava tão abundantemente claro que o homem apressadamente assentiu e então se virou para encarar Clean. Nos encontramos de novo, o pirralho, o tom sério de Sukulen continha um nervosismo inesperado para aquele que havia saído vitorioso em seu encontro anterior. A 8 Dedos não era uma organização compassiva e, naturalmente, eles não perdoariam uma segunda falha. Sukulen agora estava lutando uma batalha difícil, e a compostura fugiu de seu rosto. A 8 Dedos pode resgatar alguém preso no nome da princesa. Embora tenha testemunhado o poder da 8 Dedos, ele ergueu sua espada mesmo assim. Eu não posso perder desta vez. Brain o ajudou a derrotar seu oponente na última vez. No entanto, nem mesmo Brain Unglaus poderia garantir uma vitória fácil contra Zero e Sukulen, ambos membros dos 6 braços. O inimigo é mais forte que eu. Se ele se agarrava a essa linha de pensamento covarde, tudo o que ele podia fazer era aguardar a morte. Eu preciso vencer. Com essa determinação inabalável em seu coração, Clean empurrou o pé para frente, pareceu mais arrastar e avançou um passo em direção a Sukulen. Relaxa, vou te dar uma mãozinha. O ladino expressou seu incentivo da retaguarda. Seu tom casual foi provavelmente uma gentileza calculada para aliviar a tensão no coração de Clean. Como ele era mais habilidoso que Clean, era bom contar com seu apoio. No entanto, ele recebeu um golpe de Zero, e não estava totalmente recuperado, mesmo depois de beber sua poção. Além disso, eles nunca haviam lutado lado a lado antes, fazendo com que Clean se preocupasse sobre a coordenação de seus ataques. O ladino sentiu que Clean estava pensando, que por sua vez, sentiu que ele estava sorrindo. Tô dizendo, relaxa. Vou agir como suporte. Os ladinos lutam de forma diferente dos guerreiros. Vou te mostrar que combate é muito mais que balançar espadas. Obrigado, ele era muito mais experiente. Portanto, não era que Clean deveria se igualar ao seu parceiro, mas que o ladino se igualaria a Clean. Tudo que Clean precisava fazer era lutar com Sukulen dando tudo de si. Clean olhou para seu oponente, havia um olhar determinado em seus olhos. Sukulen estava gerando clones de si mesmo como da última vez. Agora haviam vários Sukulens, e ele não sabia qual era o original. Um gosto amargo tomou conta de sua boca. Assim que os 2 lados se aproximaram, um pequeno saco de couro foi arremessado das costas de Clean. É assim que um ladino luta. O saco se abriu aos pés de Sukulen e o pó tomou conta do lugar. Sukulen cobria a boca, pensando ser veneno. Mas não foi o caso. Não era veneno, mas um item mágico. Powder of Will Vis. Os efeitos foram imediatamente visíveis. Dos 5 Sukulens, apenas um brilhava com uma luz tênue de cor branco-azulado. Os olhos de Sukulen se arregalaram quando ele percebeu o efeito. O Powder of Will Vis era usado para revelar oponentes invisíveis ou disfarçados, mas era ineficaz contra seres não vivos. Multiple Vision refletia a condição atual do corpo de origem, então, mesmo que caia tinta no corpo de origem, as duplicatas também copiariam as manchas de tintas. Mesmo se prestasse muita atenção, ainda seria muito difícil de diferenciar os verdadeiros dos falsos. No entanto, quando se trata de itens mágicos, mudanças no original não afetam as ilusões. Talvez uma magia de ilusão de alto nível pudesse reproduzir os efeitos de um item mágico, mas Sukulen, que treinara como esgrimista e ilusionista ao mesmo tempo, não podia usar tais ilusões de alto nível. A espada de Clean cortou o verdadeiro Sukulen. Droga! Sukulen saltou para longe. Foi uma esplêndida esquiva, mas parecia um pouco desagradável aos olhos, devido ao fato de que estava em um uniforme de empregada. Eles foram e voltaram assim mais de uma dúzia de vezes. Clean estava na vantagem. Este não era mais um truque de Sukulen, foi simplesmente devido à diferença em suas proezas de combate.
Os seres humanos não podiam de repente tornar-se mais habilidosos treinando em um único dia. As diferenças em suas respectivas habilidades de combate não mudaram desde o encontro anterior, mas havia exceções para todas as coisas. Indo direto ao ponto, Klin estava mais forte enquanto Suckling ficou mais fraco. Para começar, Klin estava equipado com sua armadura encantada, seu escudo, sua espada e outras peças de sua panóplia. Sua força muscular melhorará, seu poder defensivo aumentara, e o mais importante era que ele poderia usar o método de luta com o qual estava familiarizado. Em contraste, Suckling tinha sido preso, todos os seus itens mágicos equipados foram confiscados e, além disso, ele foi forçado a vestir um uniforme de empregada para se disfarçar com uma transformação ilusória, deixando seus movimentos limitados. Graças aos seus equipamentos, a disparidade entre eles diminuíra consideravelmente, mas naturalmente, isso não era tudo. Uma das razões pelas quais Suckling ficou mais fraco foi porque seu estilo de luta tinha sido descoberto. Além disso, o ladino que apoiava o Klin por trás estava fornecendo conselhos oportunos e precisos. Mesmo quando Suckling usava ilusões, elas eram combatidas uma a uma pelos itens alquímicos ou mágicos do ladino. A maneira como o ladino responderá a Suckling era como se ele estivesse especialmente preparado para enfrentá-lo. De fato, o ladino havia estimado as habilidades dos 6 braços a partir de informações prévias e preparado contramedidas contra todos. O espantoso era que ele tinha contramedidas para Suckling, que deveria estar na cadeia. Este foi um grau obsessivo de preparação. Filho da puta! A voz de Suckling estava mais preocupada e em pânico do que antes da batalha. Ele olhou para o ladino. Klin se moveu para bloquear sua linha de visão. Ele não podia permitir que seu suporte fosse atacado. Defendido por uma vanguarda, o ladino deliberadamente provocou Suckling. Ei, cara feia, pra mim é fome. Você não um valentão dos 6 braços, pensei que estava no mesmo nível dos aventureiros Adamantite. O que rolou? Eu dar uma mãozinha te atrapalha tanto assim? O rosto de Suckling se contorceu em ódio. As feridas que ele sofrerá em troca de golpes escorriam com sangue fresco, fazendo parecer ainda mais cruel. Seu merda! Gritou Suckling e preparou-se para lançar uma magia. Como guerreiro, Klin deveria ter se apressado para impedi-lo, mas ele não o fez. Isso porque já havia executado mais de uma dúzia de manobras em conjunto com o ladino, eles acabaram por desenvolver uma sinergia livre de palavras. Portanto, ele decidiu continuar confiando nisso. Fazendo uma parábola, um frasco voou por trás de Klin e quebrou-se aos pés de Suckling. Klin viu um gás colorido e asfixiante se espalhar. Calha, cough, grum. Suckling tossiu várias vezes, claramente na miséria. Isto foi meramente uma pequena interferência com um item alquímico. No entanto, foi bastante eficaz e Suckling cessou sua conjuração. Truques como este não teriam nenhum efeito impeditivo sobre um Magic Caster especializado, mas Suckling também tinha treinado como guerreiro. Assim, mesmo esse obstáculo trivial o interrompeu, desperdiçando sua mana. Aproveitando a abertura, Klin atacou Suckling usando todas as suas forças. Este não foi o mesmo ataque comedido que tinha feito até agora, mas um avanço que não o permitia recuar. Para alguns poderia ser uma ação precipitada, tomada na esperança de obter uma vitória rápida. No entanto, os instintos guerreiros de Klin gritavam para ele, é agora ou nunca. Vitória e derrota serão decididas aqui. De fato, Klin e o ladino atualmente tinham a vantagem, mas não havia como dizer quanto tempo isso duraria. O suprimento de itens lançados pelo ladino também não era infinito. Ele precisava aproveitar o melhor momento e pressionar a vantagem. Klin ativou a arte marcial única que havia dominado ontem. Ele ainda não a havia nomeado. Mas se tivesse que escolher algum nome sem pensar muito, poderia chamá-la de romper limite, mente. Seu efeito era bastante simples, removia as limitações que o cérebro humano exercia sobre o corpo. Através disso, todos os seus atributos de seus sentidos para suas habilidades físicas aumentavam de nível. O uso prolongado desta técnica levaria à fadiga física ou ruptura muscular, por isso poderia ser considerada uma faca de 2 gumes. Todavia, ele não seria capaz de vencer Suckling se não terminasse a batalha o mais rápido possível. Quando a arte marcial foi ativada, Klin percebeu algo ligando em seu cérebro. As emoções violentas que corriam por seu coração foram exaladas como um grito feroz. Suckling parecia chocado, como se ele tivesse se lembrado de alguma coisa. No encalço de seu choque, algo que poderia ser chamado de medo tomou conta. Este não era um sentimento que ele, um homem que estava a par com o mais alto ranking de aventureiros, deveria ter ao enfrentar alguém muito mais fraco. Klin levantou sua espada e a desceu em um poderoso golpe e foi bloqueada. Ser capaz de bloquear uma espada longa encantada com uma adaga não encantada era realmente digno de elogios. Entretanto, o fato de que o golpe de Klin poderia forçar o esgrimista a escolher a defesa contra a qual ele não tinha habilidade também foi bastante admirável. Mas esse não foi o fim do ataque. Klin imediatamente empurrou o pé para frente, chutando-o. Suckling imediatamente agiu para proteger seu abdômen, logo depois seu rosto se contorceu severamente. Abad! Ele perdeu toda a cor do rosto, suava frio, e ele estava praticamente debruçado enquanto recuava com as pernas bambas. Klin olhou para trás e viu o ladino se compadecendo da dor de sua oposição. Suckling tinha sido chutado na virilha por uma bota de ferro. Ele aparentemente estava usando uma proteção de algum tipo, mas Klin pôde sentir algo sendo deformado lá dentro. E então, ele o finalizou com uma pancada na cabeça. Sangue fresco jorrou, e Suckling caiu pesadamente no chão fazendo um belo baque.
Clint não ousou ficar descuidado, prontamente examinou o que o rodeava. Ele estava particularmente atento no caso de um inimigo tentar circular por trás do ladino. Depois de um tempo, ele finalmente se permitiu baixar a guarda. Isso provavelmente não era uma ilusão. Este foi um grande feito. Mesmo sendo 2 contra 1, foi uma vitória e tanto. Clint virou-se para Bran. Por um momento, ele pensou que poderia ajudar, mas então esse entusiasmo desapareceu. A batalha que se seguia estava em um nível completamente diferente. A primeira coisa foi que soava diferente. O que deveria ser um choque entre a lâmina e o punho, produzia um clangor de metal. Não houve pausa também. A intensa troca de golpes entre eles fez Clint se perguntar como conseguiam respirar enquanto o faziam. Zero, em particular, chamou sua atenção. Seu punho esculpia fendas da parede. Era um movimento suave e fluido, como cavar barro, mas ele arrancava estilhaços da superfície. Minha nossa, dizem que os monges de alto nível podem fazer seus punhos tão duros quanto o aço, mas os punhos desse cara são mais que isso. Aquilo é tão duro quanto Mithril não, Orixalcum. O ladino estava assistindo a mesma cena ao lado de Clint, e ele murmurou para si mesmo. Depois de 1 minuto de golpes trocados, depois de uma intensa batalha que teria estraçalhado Clint, ambos os lados estavam ilesos. Como resultado, um olhar de respeito genuíno floresceu no rosto de Zero. Unglaus, você é dos bons. É o primeiro homem que suportou meus ataques por tanto tempo da mesma forma. Bran tinha uma expressão respeitosa em seu próprio rosto. Digo mesmo em toda a minha vida, esta é a segunda vez que eu conheci um monge tão habilidoso. O rosto de Zero se torceu em interesse. Quer dizer que tem outro monge como eu? É a primeira vez que ouço falar de algo assim. Aproveita e diga o nome dele enquanto ainda pode, até onde sei. Morto não fala, cedo ou tarde ele vai chegar, assim que der conta dos outros dos 6 braços. As sobrancelhas de Zero se franziram e ele sorriu. Fala daquele velho? Foi mal, mas enviei 4 dos meus para dar boas-vindas. Eles não são como merda do Succulent. Não são tão bons quanto eu, mas também não são ruins. Acha mesmo que um velhinho dá conta disso? Tem gente que só acredita vendo. Eu mesmo já consigo ver ele chegando a qualquer momento. Nossa, que velho assustador ele é. Nesse caso, é melhor ficar um pouco sério. Clint ficou perplexo com essas palavras. O fato de que Zero ainda bradava que havia mais por vir fez Clint imaginar o quão inatingível ele seria se lutasse seriamente. O fato de que Bran não parecia surpreso também o chocou. Será que nenhum dos dois estava lutando a sério? Este é o verdadeiro pináculo da humanidade. Uma batalha entre guerreiros a par com os aventureiros Adamantite. Finalmente é algo que eu concordo. Aqueles dois já deram conta da parte deles, então eu não preciso mais ficar de enrolação. Vem pra mim, Zero. Vamos dar um fim nisso. Bran embainhou sua espada e abaixou a postura. Clint já havia visto essa postura antes. Era a mesma postura que Bran havia assumido quando derrotou Succulent em um único golpe. Antes que Clint pudesse se perguntar se Zero seria derrotado em um ataque, o homem já havia pulado bem para trás. Ele abriu a distância entre eles com agilidade sobre-humana. A Edstrom pode fazer uma barreira de espadas. Essa sua técnica não é bem isso, mas de certa forma também é. Acertei? Entrar aí de bobeira corta alguém no meio, não é isso? Zero provavelmente não descobriu a inovadora arte marcial de Bran, mas ele ainda sentia a natureza do movimento, provando que seus sentidos de guerreiro eram realmente excepcionais. Ainda assim, só de olhar posso dizer que é um golpe que só permite ser ativado se o oponente se entrar aí. Você não pode usar isso sem essa postura. Zero socou o ar. Parecia ser um movimento sem sentido, mas aquele punho de ferro realmente gerou uma onda de choque que atingiu o corpo de Bran. Tudo que eu preciso fazer é atacar você de longe e eu ganho. Ou tem alguma maneira de cortar um inimigo distante? Não, eu não. Bran respondeu honestamente e completou. Se você vai lutar assim, então eu não vou usar minha técnica. Zero calmamente, com uma expressão que alguns poderiam dizer que não lhe convinha. O ondular na superfície de um lago perguntou. Diz aí, Bran Unglaus. Este seria seu as na manga? Sim, é meu trunfo e apenas meu derrotado apenas uma vez, que pena. Quer dizer que alguém já derrotou isso uma vez? Acho melhor já ir contando como 2 vezes. Zero lentamente puxou o punho para trás, assumindo uma postura própria. Eu vou te socar pela frente. Vou quebrar essa técnica que tem tanto orgulho e alcançar a vitória. Primeiro será você, Unglaus, mas, um dia, mesmo Gazef Stronov se ajoelhará diante de mim. E então, eu serei o homem mais forte do reino. Eu vejo as coisas de outro modo. Essa sua ambição vai te fazer tropeçar assim que der o primeiro passo. Zero, você realmente acha que tem tempo, não é? Você fala demais não, você foi um bom aquecimento. Tenho de admitir que sabe uma coisinha ou outra. Mas ainda sou melhor que você. Vá pro inferno sabendo disso. Lamente o fato de que ousou ficar contra o todo-poderoso Zero-sama. Aqui vou eu. O corpo de Zero estava coberto de tatuagens de animais, e essas tatuagens começaram a brilhar fracamente. Bran, por sua vez, permaneceu imóvel. Enquanto Zero parecia tão estoico quanto uma estátua, Clint podia sentir um tremendo poder se acumulando dentro deles, ansiando por ser liberto. Ninguém poderia interferir nesse violento choque de poderes. E então, de repente, uma voz indiferente interrompeu. Então era aqui que os cavaleiros estavam. Todos se viraram para a presença inesperada, como se tivessem recebido um choque elétrico. Mesmo Zero e Bran, que não deveriam ter desviado os olhos um do outro, fizeram a mesma coisa. Lá eles viram um homem velho, Sebas. Para Zero, ele não deveria estar aqui. Quê? Que merda é essa? 4 dos 6 braços eram mais que suficientes. Por acaso entrou aqui de fininho como essas formigas? Sebas sacudiu a cabeça suavemente.
Não, eu derrotei seus colegas e depois vim para cá besteira. Velho mentiroso, chega de falar bobagens. Eles podem não tão bons quanto eu, mas ainda são guerreiros dignos de fazer parte dos 6 braços. Acha mesmo que vou acreditar que saiu ileso? Como diz o ditado, a verdade é mais estranha que a ficção Seba-sama. A Tsuari-san que encontramos era falsa. Sukulen tomou a forma dela com uma ilusão. O senhor precisa ir resgatá-la. Ah, agradeço sua preocupação. Mas está tudo bem, Clinkun. Eu já a salvei. Ela estava em outro lugar do edifício. Seba se virou para olhar para trás. Clin seguiu sua linha de visão e viu uma garota envolta em uma manta na entrada da sala. Ah, Clin olhou apressadamente para Sukulen. O uniforme de empregada que ele usava estava encharcado de sangue e havia um rasgo enorme. Ele não poderia tirá-lo e entregá-lo a Tsuari, afinal, ela certamente também o recusaria. Não dê atenção a isso, Clinkun. Esse uniforme é apenas uma roupa de pano. Não há nada demais nele. Seba sorriu tenuamente enquanto falava, e Clin relaxou um pouco. Ei, está mesmo me ignorando por conversa fiada? Você é muito relaxado, não acha? Zero ainda estava enfrentando Bren, e assim, não podia se mover de forma descuidada. Mas agora finalmente mudou de posição e olhou com ódio para Sebas. Responda, velho. Não me faça perguntar de novo o que aconteceu com o meu pessoal. Matei todos eles. Seu tom foi tão casual como se ele estivesse pegando uma flor silvestre à beira da estrada, mas suas palavras eram impiedosas além da comparação. Ele não seja ridículo. Como espera que eu acredite nisso? O grito furioso de Zero apenas extraiu um sorriso de Sebas. Aquele sorriso benigno fez os instintos de Zero perceberem que Sebas estava dizendo a verdade. Bren Blaus, vamos resolver isso daqui a pouco. Primeiro eu tenho que mostrar a esse velho o poder dos 6 braços. Tá certo. Tente não morrer logo de cara. Acho que já fiz o que tinha que fazer aqui, conversa fiada. Velho, você vai pagar com a sua vida por essa afronta. Seba sorriu desanimado. Foi um sorriso insuportável para um homem que se orgulhava de ser o guerreiro mais forte. As tatuagens de Zero brilhavam. Chefe da divisão de segurança, líder dos 6 braços, o demônio de batalha em pessoa Zero. Mesmo poderosos guerreiros como Gazef Stronov ou Bren Unglaus perderiam instantaneamente em um combate desarmado. E mesmo que tivessem armas em punho, o resultado ainda era incerto. Uma das profissões desse homem era a de adepto xamânico. Essa vocação tinha uma habilidade que permitia que fosse possuído por espíritos animais, através dos quais ele poderia obter os atributos físicos desses animais. Só poderia ser usado um número limitado de vezes por dia, mas uma vez usado, permitiria a um humano aumentar suas habilidades físicas no patamar das feras selvagens. Um animal de físico superior usando as artes de combate de um ser humano, certamente poucas coisas seriam mais assustadoras do que isso. Zero ativou sua habilidade. Normalmente, ele conservaria sua força apenas ativando o poder de um animal de cada vez. No entanto, Zero entendeu que a força de Sebas não poderia ser subestimada. Claro, ele não acreditava que Sebas pudesse matar 4 dos 6 braços sozinho. Contudo, se ele realmente os tivesse derrotado, então fazia sentido considerar que sua força era formidável. Era mais provável que ele tivesse sido ajudado por alguém da Rosa Azul. Sem informações mais detalhadas, tudo o que podia fazer era usar toda a sua força para derrotar Sebas e depois lutar com Bren Unglaus algum outro dia. Ele tinha que mostrar às pessoas ao seu redor seu poder avassalador como uma ameaça antes de recuar temporariamente. Ele decidiu que esta era a melhor maneira de fazer as coisas, e começou a preparar sua técnica mais poderosa. O leopardo nos pés, o falcão nas costas, o rinoceronte nos braços, o touro no peito, o leão na cabeça. Ele ativou todos de uma vez. Um poder explosivo inundou seu corpo e ele sentiu inflar-se com esse poder. Por um momento ele ficou com medo de explodir. Ele expulsou o poder ardente de dentro de si e avançou. Este foi o ataque derradeiro de Zero, o mais poderoso guerreiro dos 6 braços. Um soco direto com apenas um punho. Não houve firulas ou movimentos extravagantes. Apenas um soco simples com um punho de ferro. No entanto, o poder contido naquele punho inviabilizava mesmo a credulidade de uma crença. Além de suas habilidades xamânicas, ele também foi reforçado por inúmeras outras habilidades de sua profissão de monge e, em seguida, por muitos itens mágicos que lhe concederam velocidade esmagadora e poder destrutivo. Foi tão rápido que até o Zero teve dificuldade em controlá-lo. E sinceramente mal se qualificava como uma técnica, pois dependia até de fatores alheios a seu controle. Porém, Zero não hesitou em deixar seu oponente ver seu ultimato. Essa técnica era simples e invencível. Ele confiava com absoluta certeza que ninguém poderia desviar ou bloquear isso. O coração de Zero fisgou quando ele usou tudo o que tinha. Seus sentidos pareciam se distender lentamente, mas ele deu um passo à frente, sentindo como se seu corpo estivesse estendendo-se atrás dele. Ah! Alguém gritou. Era tarde demais. Zero chegou a Sebas em um piscar de olhos. O poder dentro dele se movia perfeitamente, totalmente acumulado e focado, e ele lançou um forte soco direto com o punho direito. Zero viu Sebas sem ação, provavelmente porque tinha sido muito rápido para o velho homem, e sorriu. Era como se dissesse: lamente por me fazer de inimigo, o mais forte guerreiro dos 6 braços. Ugh! O punho se conectou com a barriga vulnerável de Sebas. Foi um soco perfeito e imaculado. O poder explosivo agitou-se como um vendaval violento, e Sebas foi arremessado longe através do ar como um boneco de pano. Seu cadáver bateu no chão, mas mesmo isso não conseguiu dissipar o poder do ataque e o corpo continuou rolando violentamente pelo chão. Ele não se mexeu. Morreu no local. Não, isso era apenas esperado.
Pode-se imaginar como todos os seus órgãos internos se romperam em uma pasta gosmenta. Ele só parecia humano do lado de fora. Essa foi a técnica mais poderosa de Zero. Foi um movimento demoníaco que encarnou o princípio da matança de um só golpe. Pelo menos, era assim que deveria ter sido. Em vez disso, Sebas não se moveu. Ele bloqueou o soco que Zero tinha feito com toda sua força e, para isso, usou nada além de sua barriga e seus próprios músculos abdominais. Ninguém que viu se atreveu a acreditar. Pode-se dizer que a cena diante deles era irreal. A diferença entre seus corpos tinha ficado óbvia de relance. Mas o resultado foi completamente aquém do esperado. O mais incrédulo de todo o acontecido foi Zero. Tinha sido seu golpe mais poderoso. Ele não podia acreditar que qualquer ser vivo pudesse aguentar e permanecer ileso. Era assim que sempre fora até agora. Era o que ele sempre pensara até agora, mas então essa cena se desdobrou diante de seus olhos. Assim, ele não reagiu nem mesmo quando um objeto preto lampejou diante de seus olhos. Sebas levantou a perna para o ar. O pé passou pela ponta do nariz de Zero como o vulto de uma andorinha. E como um raio, a perna desceu. Um chute machado. Esse era o nome típico para um golpe desses. No entanto, sua velocidade e potência eram tudo menos típicas. O que evoque Zero murmurou, e o canto da boca de Sebas se curvou ligeiramente. Um som horrível de algo rachando ecoou. Zero caiu no chão, seu crânio estava pulverizado, seu pescoço e espinha quebrados, como se tivesse sido esmagado por um peso de várias centenas de toneladas. O ambiente ficou em silêncio sepulcral. Todos os presentes estavam sem saber como reagir. Sebas se afastou de onde o crânio amassado de Zero jorrando sangue estava e tirou o pó no lugar onde o punho de Zero o havia atingido. Ufa, essa passou perto. Se não fosse pelo seu aviso oportuno, eu provavelmente estaria morto. É uma piada? Que aviso foi esse? Os três presentes, talvez até Tsuari, estavam em silêncio, mas gritavam a mesma coisa em seus corações. Você me salvou, Klin-kun, que há? Sim, a boca de Klin ainda estava aberta como se dissesse que, mas aceitou nervosamente os agradecimentos de Sebas. Sua mente estava tão sobrecarregada que ele não tinha ideia do que dizer. Parece que eu sou apenas um pouquinho mais forte que ele. Sebas indicou essa pequena diferença usando o dedo polegar e indicador, onde o pequeno espaço indicava que sua força e a de Zero estavam quase empatadas, mas nenhum dos presentes concordou com essa avaliação. Um pouquinho? Nem pensar. Assim como antes, todos os presentes pensavam a mesma coisa. De todo modo, já que a resgatamos, acho que seria melhor recuar agora. Assim, os outros membros dos 6 braços estão mesmo? Sim, matei todos eles. Havia muitos e eram todos especialistas em combate, então não pude os enfrentar com ânimos leves. Pensando bem, agora me arrependo disso e entendi, acho. Bem, não há nada a ser feito. Mas não se preocupe com isso, os três simultaneamente olharam para o cadáver de Zero no chão. Nenhum deles conseguiu dizer. É mentira, P. Por agora, vamos informar as tropas. Eles vão fazer uma varredura completa no prédio. Eles tinham vindo originalmente para uma varredura no local. Ganhar a ajuda de Sebas e ser capaz de fazer uma varredura completa de uma importante fortaleza inimiga foi um golpe e tanto de sorte. Além disso, assumindo as palavras de Sebas como verdade, e de fato pareciam ser verdadeiras, eles até haviam conseguido o incrível resultado de destruir a força de combate mais forte da 8 dedos. Pode-se dizer que saíram melhor do que qualquer outro grupo. A única imperfeição era que Zero, um homem que sabia muito sobre a organização, havia sido morto, mas isso era apenas uma perda calculada, já que eles não poderiam tê-lo levado vivo mesmo que tentassem. Apenas um idiota ficaria insatisfeito com isso. Quando ouviram as palavras acaloradas de Klin, olhares de aprovação apareceram no rosto de Bren e do Ladino, que assentiram. No entanto, uma pessoa parecia infeliz. O que há de errado, Seba-sama? Não é nada. Só que algo me chamou a atenção. Não vamos falar sobre isso agora. O ar aqui não é agradável. Vamos indo? Claro. Todos olharam para o cadáver de Zero e depois para Tsuari antes de expressarem sua aprovação à sugestão de Sebas. Sebas foi até a entrada onde Tsuari estava e pegou-a em seus braços. Suas pernas pálidas e esbeltas balançaram no ar. Eles notaram como Tsuari se agarrava firmemente às roupas de Sebas com seus braços magros. Um mordomo e uma empregada. O clima entre eles não parecia que se limitaria apenas a isso. Seria grosseiro perguntar sobre o relacionamento deles. Mas por que vou me intrometer nisso? Enfim, vamos. Depois de dizer isso, Klin levou todos para fora sem esperar que respondessem. Os demais o seguiram. Eles poderiam conduzir as investigações depois que Sebas e Tsuari partissem. Ele ainda estava em alerta. Se alguém os emboscasse ao longo do caminho, ele pretendia lutar em nome de Sebas, cujos braços estavam ocupados com Tsuari, embora talvez não houvesse necessidade disso. No entanto, suas preocupações eram infundadas. Anteriormente, sentiram que havia muitas pessoas dentro do prédio, mas agora parecia um lugar abandonado. Quando se pensava calmamente a respeito, uma vez que Sebas derrotou os 6 braços, não havia como alguém ser corajoso o suficiente para permanecer no prédio e lutar com ele. Estava claro que fugiram. Se for isso mesmo, espero que os soldados do lado de fora tenham prendido alguém, refletiu Klin enquanto os guiava para a saída. Essa sensação de libertação tirou um grande peso de seus ombros. Alguém tocou os ombros relaxados de Klin. Olhando para trás, ele viu que era o Ladino. Os olhos do homem estavam fixados em uma direção completamente diferente. O olhar arregalado em seu rosto era muito parecido com o que ele tinha quando Sebas matou Zero. Klin seguiu sua linha de visão e então seus próprios olhos se arregalaram. Uma muralha de fogo? Klin inconscientemente assentiu quando ouviu Bren murmurar para si mesmo.
Chamas se elevavam se uma casa pegasse fogo. Clint definitivamente não ficaria chocado com tal incêndio. No entanto, não era isso que ele estava olhando. Era uma muralha de fogo de mais de 30 metros de altura, circundando um distrito da capital real. Parecia ter centenas de metros de comprimento. Mas o que seria aquilo? O comentário surpreso e descontraído de Sebas trouxe os três de volta aos seus sentidos. O que devemos fazer, líder? Acho que é o distrito dos armazéns. Quem está responsável por lá? A líder da Rosa Azul, Alvensama, estou julgando isso como uma emergência. Então abandonaremos nossos objetivos atuais e voltaremos para Palácio Real, nos instruíram. Depois disso, contarei com os conselhos de todos sobre como proceder. Acho que é o melhor a ser feito a Seba-sama. Vou levá-la a um lugar seguro para evitar que algo assim aconteça novamente. Entendido, Seba-sama. Obrigado pela sua ajuda ontem e hoje, não foi nada demais. Nós compartilhamos os mesmos objetivos, então tudo o que fiz foi prestar um pouco de assistência e eu que devo me esforçar para recompensá-los por tentarem resgatá-la. Então, se me dão licença, aqui me despeço. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar o canal. Até mais!